Coringa, assim como esse vídeo, foi algo que ninguém pediu, mas que foi lançado mesmo assim. E quando essa obra saiu, muita gente quebrou a cara pensando que esse filme seria ruim. Como todo mundo sabe, o longa fez um sucesso absurdo, arrecadou mais de 1 bilhão nas bilheterias, ganhou o Oscar até por aquela atuação magnífica do Joaquin Phoenix. O cara fez algo sensacional, ele carregou o filme completamente. O diretor da obra, o Todd Phillips, calou a boca de muitos que diziam que ele só sabia fazer comédia, e no fim das contas o filme foi amado por muitos e principalmente o público. E como deu pra perceber, eu adorei esse longa. Eu fiz até em 2019 um vídeo sobre as melhores cenas do filme, e é por isso que eu tô aqui de novo. Então bem-vindo ao canal Maluco por Filmes, e hoje eu irei dar uma resumida no filme Coringa. O filme começa em 1981, conhecemos Arthur Fleck. Nessa pequena cena dá pra ver que ele é meio triste, e não é pra menos, porque enquanto ele tá fazendo o seu trabalho, um grupo de desocupados, criminosos, roubam uma placa que ele estava usando para anunciar algo. Acaba que batem com a placa na cara dele, e como já não bastasse, dão uma surra no Arthur. Esse é o filme Coringa. Cortamos para um serviço de assistência social. O Arthur visita constantemente esse lugar e descobrimos que ele sofre de um problema neurológico. Ele basicamente ri até quando não quer, até mesmo em momentos inapropriados. Uma cena que mostra muito bem isso é quando o Arthur está em um ônibus. Ele está fazendo graça com a criança na maior inocência e a mãe diz para ele parar de fazer isso. Quer parar de perturbar a criança? O cara então começa a rir descontroladamente até que ele dá um cartão que fala um pouco mais sobre o problema dele. O Arthur trabalha como um palhaço que faz serviços para qualquer tipo de empresa ou instituição, e tudo isso enquanto ele cuida da sua mãe que está doente. Ele não se relaciona com muitas pessoas e é então que ele conhece a Sophie, uma mãe solteira que mora no mesmo apartamento que ele vive. Ei! Após aqueles criminosos terem espancado o Arthur, Randall, seu colega de trabalho, dá uma arma para ele se proteger. Mas como esse é o filme do Coringa e ele tem que virar o personagem até o final da obra, muitas coisas têm que dar errado. Então, enquanto há uma apresentação rolando num hospital, o Arthur deixa sua arma cair. Como consequência disso, ele é demitido do seu trabalho e ainda por cima aquele Randall mentiu dizendo que o Arthur queria comprar uma arma dele. Totalmente desolado, o Arthur vai embora para casa no metrô. É então que chega 3 acionistas das empresas Wayne. Eles começam a tentar fazer graça com a mulher no lugar até que o Fleck chama toda a atenção quando ele começa a rir. Eles começam a fazer piadas e depois ficam com raiva dele. Um deles segura o Arthur e o outro dá um soco nele e começa um outro espancamento. Até que 2 morrem e só sobra um outro. O Arthur corre atrás dele e termina o que ele começou. O Fleck entra em um banheiro e começa a dançar e dá pra perceber que ele gostou do que fez. Cortamos para uma pequena cena em que o Arthur vai no apartamento da Sophie e o cara beija ela. Após a morte daqueles caras no metrô, uma onda de protestos começou em Gotham. São várias pessoas fantasiadas de palhaço e elas estão numa onda contra os ricões da cidade. Mais tarde, o Arthur descobre que aquele serviço de assistência social vai fechar e ele ficará sem seus remédios. E nessa mesma cena dá pra ver que o Fleck tá se sentindo mais importante, e isso pelo fato das pessoas começarem a fazer protestos devido a ele. Mas eu existo. E as pessoas estão começando a perceber. À noite, a Sophie vai até o show de stand-up do Arthur. Ele vai um pouco mal no começo, mas em pouco tempo todos começam a rir. E dá pra ver que o Fleck tá bem mais feliz. Depois de colocar sua mãe pra dormir, o Arthur vê uma carta que ela fez. Nessa carta, ele descobre que o Thomas Wayne é seu possível pai. Após essa descoberta, ele vai na mansão do Thomas e vê o Bruce Wayne lá. Eu achei meio estranho. Por que esse garoto tá sozinho e não tem nenhum guarda perto dele? Em pouco tempo, chega o Alfred, que diz que a mãe do cara não teve relação alguma com o Thomas. Ele diz que ela via coisas. O Arthur vai embora depois de dar uma estrangulada no mordomo. Ao chegar na sua casa, o Arthur vê que sua mãe teve um AVC. Ele vai com ela pro hospital e depois é interrogado por 2 detetives que acham que ele teve algum tipo de envolvimento com aquelas mortes no metrô. Tipo assim, é parte do seu show? O que você acha?
Enquanto ele tá cuidando da sua mãe, um show apresentado por um tal de Murray mostra cenas daquele stand-up do Arthur. Ele fica feliz porque ele é fã do programa do cara, mas é então que o Murray começa a debochar da apresentação do Arthur. E essa cena mostra que todo mundo rindo naquela hora foi algo da cabeça do Fleck. Todo mundo ria de mim. Bom, ninguém tá rindo agora. Dias se passam e o Arthur vai num evento em que o Thomas está. Ele discute com o cara e o próprio diz que a Penny tem problemas mentais e que ela não é mãe biológica dele. O Arthur começa a rir devido à sua condição e o Thomas dá um soco nele. Mas pelo menos algo de legal acontece, ele é convidado a ser entrevistado no programa do Franklin. Mais tarde ele vai no hospital Arkham e rouba uma ficha da sua mãe. Lá ele descobre que foi adotado e que ela tinha um namorado abusivo que agredia ele. E que atuação, o Joaquin Phoenix acha graça e mesmo assim demonstra que ele tá triste, é surreal. Transtornado, o Arthur vai na casa da Sophie, ela vê ele e a mulher não demonstra conhecê-lo. Seu nome é Arthur, né? Mora no fim do corredor. E é aí que nós descobrimos que não teve relação alguma entre os dois. Foi tudo coisa da cabeça dele. No dia seguinte, o Arthur vai no hospital como quem não quer nada e mata sua mãe. Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora eu entendi que é uma puta comédia. Ele volta pra casa e começa a se preparar pra ir no show do Murray. Ele pinta seu cabelo de verde, se pinta de branco até que o cara é visitado pelos seus colegas, Randall e Gary. Eles começam a conversar e é bem perturbador essa maquiagem dele e o Arthur mata o Randall. Obrigado mesmo. Eu só queria... Ele deixa o Gary ir embora porque o cara nunca fez mal algum pra ele. Vai lá. O Coringa se arruma, sai do prédio e dançando nessa escadaria, ele começa a ser perseguido por aqueles detetives. Um carro bate nele e os três chegam em um metrô onde tá um caos rolando. Começam a pancadaria e após dar um tiro em um cara que tentou tirar sua arma, o detetive junto com seu colega são engolidos por essa multidão. O Coringa chega no set daquele show, é recebido pelo Murray e ele faz uma bela de uma entrada. Mas como eu já disse, esse é o filme de um vilão e as coisas têm que dar errado. Então o Coringa começa a fazer piadas um tanto quanto pesadas, em seguida revela que matou aqueles três caras do metrô e expressa sua raiva com o modo que a sociedade trata pessoas como ele. E ainda por cima mata o Murray. Você consegue a merda que merece! Ele é levado preso, vemos tudo o que ele causou na cidade e alguém bate com a ambulância na viatura da polícia. Enquanto isso, Thomas e sua família vão para um beco tentar fugir desse caos. É então que chega um cara que mata ele e sua esposa. Não, amigo! Inconsciente, ele é levado para o meio dessa multidão e quando acorda, o Coringa se levanta, faz um sorriso com o sangue da sua boca e começa a dançar. Cortamos para o Coringa no manicômio. Ele pensa numa piada e diz que sua psiquiatra não entenderia. Ele sai da sala e começa a andar com marcas de sangue nos seus calçados. E então este foi o vídeo do resumo de Coringa. Caso você queira ver mais dos vídeos desse canal, aqui deve ter mais um. Muito obrigado por assistir e até mais!